A seguir, os bastidores da política. Programa Laroca Neto, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Boa noite, telespectador da TV Vila Velha. Estamos novamente aqui nesta quinta-feira para o nosso encontro semanal, voltado à administração pública, o que acontece na política, o dia a dia, enfim, uma radiografia da cidade de Ponta Grossa. Nós já vamos direto para o assunto. Essa semana já conversamos a respeito do transporte coletivo e eu tenho falado muito em mudança. Nós precisamos de transformação, de mudança, novidade na política. Ponta Grossa é nesse ano de 2019 que vai provavelmente ajudar no pleito eleitoral de 2020, que está cada vez mais necessário uma transformação e uma mudança da política local. Eu vou falar a respeito, eu falei a semana passada e estou dando motivos pelo qual nós temos que mudar. E nós vamos ter que mudar mesmo, pessoal. O Laroca é oposicionista? Claro que eu sempre fui oposicionista e sempre disse o porquê que eu era oposicionista e por que eu continuo na oposição, apesar de não ter mandato eleitoral. Mas não é porque eu não tenho mandato que eu não posso fazer política. Perdi por 70 votos. Né? A população me deixou de fora, o sistema me espirrou, né? Muito dinheiro, muita campanha, né? E o sistema não estava satisfeito com a pesquisa, com o trabalho de acompanhamento dentro da Câmara. Isso para mim é bom. Né? Depois de 2 anos eu comecei a pensar que se o sistema me jogou para fora e esse sistema podre que cair, eu estou feliz. Estou dentro daquela realidade que eu sempre tracei como objetivo de vida e vou continuar aqui nessa trincheira, agora não na Câmara de Vereadores, mas falando a respeito de política e do dia a dia. Eu gostaria de falar a respeito, e nós estamos conversando aqui a respeito do porquê de renovar e do porquê de transformar. Eu fiquei abismado com o sumiço de 1 milhão de litros de combustível de dentro da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Quando a gente fala de 1 milhão de litros, a gente está falando de bastante. Não fui eu o denunciante, foram outros os denunciantes, inclusive o próprio secretário do prefeito municipal. Eu vou pôr uma matéria aqui, que está na internet, né? Vou reproduzir a matéria aqui, foi colocado na internet, não veio de mim, veio de um outro veículo de comunicação, que fala, na época, a respeito dessa denúncia, que até agora nós não sabemos de nada. 1 milhão de litros de combustível, nós estamos falando de 4 milhões de reais que, segundo o próprio secretário, né, segundo o próprio secretário de Infraestrutura, de Serviços Públicos, que é o Márcio Ferreira, fez a denúncia. Envolve vários secretários, segundo ele, não sou eu que estou dizendo, e a denúncia já tinha sido feita há muito tempo, mas eu gostaria que o Júnior colocasse na tela, Júnior. Coloca aí na tela a matéria, prefeito e secretário. Né? Olha a matéria lá, prefeito e secretário se calam sobre a denúncia do suposto desvio de 4 milhões em Ponta Grossa. É uma matéria feita pelo veículo de comunicação, onde os vereadores de Jerônimo e Sislac denunciam o suposto desvio de 4 milhões de reais na Secretaria de Obras do município. Né? Então, volta aqui comigo, Júnior. Né? Nós estamos falando de 1 milhão de litros de combustível. Se a gente for ver cada caminhão que carrega 7 mil litros, ou 14 mil litros, ou 12 mil litros. Eu não sei bem ao certo a quantidade de um caminhão-tanque, mas faça uma fila de caminhão-tanque para você ver quantos caminhões-tanque não teriam que... seriam suficientes para carregar esses 4 milhões de reais, 1 milhão de litros de combustível, que, volto a repetir, não fui eu que disse, foi o próprio secretário. Júnior, deve ter uma gravação do Márcio Ferreira aí.
Vamos achar aquela gravação do Márcio Ferreira falando a respeito. Tem uma gravação lá, investiga desvio de combustível. Vamos pôr aquilo ali, é um vídeo dele, de 2/19. E ele está investigando, né? Ele abriu uma sindicância, falta de controle da Secretaria de Obras da época, eu não sei, até a denúncia não fui eu que fiz. O fato é que a denúncia foi feita e foi embasada, tanto é que o próprio Márcio Ferreira confirmou, né, não existe controle desse 1 milhão de litros de combustível, aonde foi aplicado. Teve veículo que, naquele relatóriozinho do odômetro, ele andou 15 quilômetros durante o dia, mas foi estabelecido 2 tanques em 2 dias para aquele veículo que andou somente 15 quilômetros. Daí eu pergunto, 2 tanques de 45 litros são 90 litros para dar 15 quilômetros? Né? Ah, mas é falha de controle. Troca o governo. É mais um motivo para a gente trocar o governo. Né? Fica aí o motivo abalizado, fundamentado da necessidade de alguém que cuida do patrimônio público. Tá? É simples. Sumiu 1 milhão de litros. Não existe controle sobre. Pode ter sumido, pode ter sido roubado, pode ter sido furtado, pode ter sido roubado. Furtado, né? Roubado não é o termo, porque o termo o roubo é diferente, mas desviado, né? De repente, podemos até pensar que veio a nota fiscal, né? Mas não veio o combustível, só assinou a nota. Não sei, eu não estou dizendo que isso aconteceu. Eu estou dizendo que a desorganização pode levar as pessoas a pensar qualquer coisa em cima disso. E a própria matéria jornalística diz que até agora não houve uma responsabilidade. O prefeito não tomou nenhuma providência, nem o prefeito, nem o pessoal da prefeitura, para dar uma satisfação para a população. Cobra-se muito imposto. Né? Diz que nós temos que pagar em dia, senão executa advogado, porque isso, porque aquilo. Tá. E a transparência. Este governo veio tanto falando em transparência, que teria transparência. E daí a gente tem o desvio do armazém da família, prende lá os caras, não sei se já foi condenado, se recuperaram parte do dinheiro, né? Ou sumiço do combustível. Né? Cadê as respostas aí? Cadê a resposta para a população, para nós que pagamos imposto? O meu imposto está em dia. Eu quero ver como é que está sendo aplicado. É direito meu de vir aqui. Não só direito. O direito é do cidadão. O Antônio Laroca, cidadão aqui, está o Antônio Laroca enquanto dever de comunicador de vir aqui e mostrar. E é por isso que eu tenho clamado. Transformação, mudança. Manter o mesmo grupo político é manter isso. É manter a falta de explicação do sumiço de 1 milhão. 1 milhão, não estou falando de 1.000 litros, de 100 litros, de um tanque de combustível. Eu estou falando de 1 milhão de litros. E envolve, segundo informações, né, fala-se de secretário. Ah, mas não tem nada errado. Então venham a público e comprovem isso para a população. E eu quero saber do Ministério Público. Cadê o Ministério Público? Cadê uma resposta do Ministério Público para a população com relação a isso? Foi feito algum trabalho do Ministério Público? Se foi feito, venham a público. Por nota oficial, porque não gosto de falar com a população, né? Mas que mandem para a população, através de uma minuta feita pelo seu departamento de comunicação, contando para a população. Nós não estamos vendo atuação nenhuma do Ministério Público aqui em Ponta Grossa com relação ao patrimônio público. Nada, absolutamente nada. Né? Virou a casa da mãe Joana. O bar da Noca e o bar da Eva é mais organizado aqui em Ponta Grossa do que aquilo que é o poder público. Infelizmente. Infelizmente é o que nós estamos vivendo no dia a dia. É a crítica, e talvez possa parecer contundente, mas é de alguém que quer a transformação e quer mudança. Tem que mudar. Nós vamos ter que reformular, botar gente nova no poder, fazer com que oxigene isso. O que não dá é para ficar do jeito que está. Né? Sem explicação,
sem algo contundente que mostre. Então, não tem nada, não roubaram. Nós vamos consertar os 13 pontos apontados pelo tribunal. Cadê a correção? Teria que ser imediata. Teria que ter um alerta do poder público. Nós precisamos do Ministério Público, não do poder público, mas uma reação do poder público de resolver o problema. Não existe reação. Não existe reação de explicar. Essa notícia é de 2017, final de 2017, começo de 2018, do sumiço de 1 milhão de litros. Eu quero saber se roubaram ou se não roubaram. Venham a público, mostrem auditoria, contem o que aconteceu. Digam, não tinha controle então. Não sabemos que foi o combustível. Agora venham a público e digam. O que não dá é para nós que pagamos imposto, pagamos tributo, ficar com essa cara de otário, né? Sem resposta por parte do poder público, que deveria de pronto dar uma resposta para a população. E não dá. Fica só na enroleiço. É só na enrolação. É o enroleiço. É o enroleiço. Infelizmente, nós não temos resposta. Uma resposta pronta, firme, debate pronto que diga. O que parece, o que nos dá a impressão é de que não existe controle, não existe planejamento, não existe controle, e a situação desgringolou. E está aí, desgringolada. Né? Então, mudança, transformação, novidade, né? Algo novo, uma proposta nova. Não quer dizer que sejam pessoas novas. Pode ser, mas vir com uma ideia nova de transformação do que está aí, de mudar a vida das pessoas, de ter um transporte de qualidade. Não pode um contrato dar um lucro, além do lucro de 5%, uma diferença de mais de 5% para a empresa que está aqui, feita pelo Tribunal de Contas. A diferença é 5% ao mês. Ao ano, em termos de valores. Isso é muito dinheiro quando a gente fala de um contrato que ao final do ano nós estamos falando de 2 milhões de passageiros ao mês. Vezes 3 e pouco, 4, vamos fazer por 4 vezes 2, 8. 8 milhões de faturamento. Isso dá 80, dá 96 milhões, quase 100 milhões por ano. Quando nós falamos de 5%, nós estamos falando de 5 milhões de diferença. 5 milhões faz um posto de saúde, faz uma escola, faz um CEMEI. E se fosse R$1, se fosse 1 centavo, é dinheiro público. Tem que haver um trato todo especial com relação a isso. Um respeito grande com o valor, seja ele aparentemente pequeno, mas é do pequeno, é de grão em grão que é galinha em sopapo. E é de grão em grão que muitas vezes o poder público perde esses grãos, e acaba comprometendo, e a cidade está em infecção de miséria, como está agora, cheia de buraco, quando na verdade sumiu 1 milhão. Pelo menos até agora, o impacto é que sumiu 1 milhão. Me provem o contrário. Venham a público e me prove o contrário. Até agora sumiu 1 milhão de litros de combustível e ninguém me dá uma satisfação. Ninguém fala nada. O Ministério Público não fala nada, o prefeito não fala nada, a prefeitura não fala nada, a Câmara nem uma CPI fez para investigar. Esta Câmara que foi colocada nova, que era para pessoas para transformar a cidade de Ponta Grossa, virou uma turma agregada ao poder público. É um poder harmônico e que não é independente. É a demonstração. Estão junto do governo. E fiscal que fica junto do fiscalizado, dá no que dá. Não investigam. Não foi feito... Diz que existe uma sindicância feita pelo Márcio Ferreira. Mas não foi publicado absolutamente nada, resultado algum que possa dar segurança ao contribuinte que continua com a cara de otário, olhando, sabe lá, para o horizonte, aguardando que alguém desse poder público que ganha um bem
responda a contento os anseios e aqueles direitos adormecidos que ninguém é capaz de acordá-los. Simplesmente estão naquele sono da Cinderela, lá, daquela que ficou esperando o príncipe. Bom, o príncipe veio, pelo menos lá o príncipe apareceu. Tomara que venha um justiceiro com a sua espada sacrossanta em defesa do patrimônio público, porque nós estamos precisando. Infelizmente, nós estamos precisando. Vamos para o comercial. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Todas as crenças apontam para um momento único no futuro da humanidade, no qual a realidade será drasticamente transformada por um evento singular. Seria o fim do planeta Terra? Qual seria a data limite? O documentário que alertou o mundo sobre a postura moral da humanidade. Neste sábado, 11 da noite. Reapresentação, domingo, às 6 da tarde. Data limite. Dia desses me perguntaram o que era fundamental nessa vida pra mim. Aí eu falei: acordar bem, dar bom dia, abraçar, né? Ter objetivos e poder acreditar neles. E, principalmente, acreditar nas pessoas. Eu sou o Sérgio, tenho 7 anos de Lojas MM. Eleita mais de 20 vezes uma das melhores empresas para se trabalhar. E se é melhor para se trabalhar, para se comprar, então... Nós queremos te surpreender, porque para nós, você é fundamental. E ponto final. Uau, 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 uau. A evolução tecnológica está presente em todos os serviços oferecidos pela Inviolável em seus mais de 34 anos de mercado. Fortalecendo seu atendimento com profissionais altamente capacitados, a Inviolável soma a sua expertise, inovação, comprometimento e qualidade, entregando muito mais para a proteção dos seus mais de 74 mil clientes em todo o Brasil. Inviolável, com tecnologia pensamos à frente. Com potencial humano, fazemos o melhor para a sua tranquilidade. Inviolável, mais tecnologia para a sua proteção. Há mais de 100 anos, atendendo com excelência a padaria e mercado Modelar Express, oferece para você tudo com qualidade e bom preço. Seja na linha de alimentação, higiene ou utilidades domésticas, o melhor preço está aqui. Frutas, verduras e legumes sempre fresquinhos. No açougue você encontra as melhores carnes. Na confeitaria, tudo é feito com carinho. E na panificadora, os pães são os mais gostosos da cidade. Rua Teodoro Rosas, 561, bem no centro de Ponta Grossa. Padaria e mercado Modelar Express. A rede de postos Contorno está em nova fase, com postos mais perto de você. Venha conferir toda a qualidade das novas estruturas dos postos Contorno. No Trevo da Santa Paula, 2 novos postos na Ernesto Vilela e 2 na Balduino Taques. Serviços e produtos exclusivos, com novas e modernas estruturas e combustíveis de alta qualidade. Rede de postos Contorno, agora em 10 endereços, sempre o melhor para você. Acesse depontawebnews.com.br ou baixe o aplicativo Rádiosnet e ouça a nova rádio dos Campos Gerais. De Ponta Web News. Aqui a notícia nunca para. Assista a TV Vila Velha, ouça a De Ponta Web News e leia a revista De Ponta a Ponta em um só lugar. Baixe agora no seu celular o aplicativo PG Play e conecte-se. PG Play, tudo num só app. Estamos de volta aqui com o programa Laroca Neto na sua TV Vila Velha. 1 milhão de litros.
Eu vou fazer uma continha rápida. Eu acho que um caminhão tem quantos mil litros, Júnior? Acho que é 7 mil litros, né? 40 carretas enfileiradas, Júnior. 40 caminhões trucados de 25 mil litros enfileirados. É isso aí. Esse é o cálculo. Vamos lá, de novo. É 1 milhão, vamos ver se está certo. Está aí na tela, Júnior? Olha lá, 1 milhão divididos por 25 mil. 1, 2, 3. Igual 40 caminhões. É muito caminhão para ter sumido. Volta aqui comigo, Júnior. É muito, né? 40 caminhões. Né? Podendo ser mais. Se o caminhão for daquele menor de 7 mil litros, mas de base é 40 mil litros. É muito caminhão. E eu pergunto, cadê o resultado dessa auditoria? Cadê o resultado disso? Nós vamos ficar quietos, né? Aguardando ansiosamente pela resposta de alguém do poder público, que até agora ninguém falou nada, né? Então digam para nós, não, olha, nós erramos, a denúncia foi feita errada. O Márcio Ferreira e os outros que falaram errado, né? Não é isso. Então o que é? Eu pergunto a você está satisfeito com isso? É só a gente mostrar as ruas da cidade aí. A reclamação que a população está tendo, a grande reclamação da população com relação a obras de asfalto, de tapa-buraco. E daí você tem na mesma secretaria, que é responsável pelo tapa-buraco, o sumiço de 1 milhão de litros, ou seja, 40 caminhões trucados de 25 mil litros. Enfileira isso, para você ver quanto vai. Né? Quantos caminhões? 40 caminhões, enfileira 40 caminhões. E daí, é falta de controle. Então venham para a população e digam, olha, fiquem sossegados. A gente só não tinha controle. A gente não controlou. Mas foi aplicado. Aonde? Com quem? Quem que se disponibilizou desse combustível? Agora, a resposta tem que chegar da população de Ponta Grossa. O governo vai trocar de qualquer jeito. Já tá, a caneta do governo atual, a tinta está acabando já. E eu já vi isso acontecer. É um governo que está no fim, não vai se renovar, vai lançar um candidato do grupo político. O Marcelo não pode mais ser candidato. O irmão dele não vai poder ser candidato porque a legislação eleitoral não permite que o Sandro seja. Então, vai ter um candidato lá do grupo político. Agora, a gente está vendo acontecer as coisas e o povo não está nem aí. Né? Dá a impressão de que é um povo que ele é passivo, né, em relação a isso. Né? Reelege. Né? Agora, a gente está vendo aí, colocaram o Ratinho Júnior. O Ratinho é a continuidade, tanto ele quanto a Cida seria uma continuidade do governo do Beto Rios. Os dois foram secretários do Beto Rios. Então, eu não vejo muita modificação, porque existe desculpa a expressão, peleguismo por parte da população paranaense. Né? A aceitação do que é errado depende de quem faz a coisa errada. Quando é um que faz a coisa errada, eu condeno, jogo o ovo, bato, chanto cacete, exponho. Quando é outro, não. Isso leva a essa tolerância e essa seletividade nesta tolerância leva à situação que nós encontramos. Mas Ponta Grossa desenvolveu. Será que desenvolveu? Será que ela não poderia estar muito à frente? Nós estamos com as posições estratégicas, talvez esse crescimento aconteceu em função justamente da nossa posição geográfica, daquilo que já era destinado a nós. Mas não por uma ação da administração pública, de forma direta. Nós estamos a 100 quilômetros de Curitiba, pista dupla. Nós estamos a 200 quilômetros do Porto de Paranaguá, facilitando a exportação de produto. Londrina é lá longe, Maringá é longe, Apucarana é longe. Nós estamos vendo a 376 aqui, a dificuldade, os contratos mal feitos pelo governo do Paraná. Né? Voltamos nos contratos. Né? Eita, contrataiada aqui no Brasil. E falam em segurança jurídica. Claro que falam em segurança jurídica para os malandros que ganham rios de dinheiro em cima desta precariedade, né, de conduta dos agentes públicos no Brasil.
faz uns contratos, e tem um monte de advogado lá no serviço público e faz uns contratos horrível. Caiu o pedágio, caiu o transporte coletivo urbano, que nós falamos na terça-feira, com 13 indicações, recomendações do tribunal, com uma grande educação do Tribunal de Contas, recomendação, fizeram uma lambança no transporte coletivo de Ponta e já vem fazendo há muito tempo. E é por isso que eu digo, o povo paranaense, que é um povo laborioso, trabalhador, que consegue sobreviver a esses maus contratos, a esses maus políticos, consegue sobreviver a isso, manter uma economia forte e pujante, ainda consegue manter uma economia forte e pujante com o preço do pedágio como está, mas ao mesmo tempo eu vejo nesse povo aguerrido por trabalho, por labor, uma passividade em relação àquilo que os políticos e a administração pública propicia para ele. Ele chegar por satisfeito com essa miséria, né, disponibilizada para ele. Né? Nós vamos falar muito a respeito de Bolsonaro, né? Nós já começamos a falar a respeito de situações que nos estão sendo apresentadas pelo governo estadual. Vão receber elogios quando merecer e críticas, né, quando for necessário. Agora, o que não dá, o que nós não suportamos mais é essa situação, estado de ver coisa errada e nós temos que pagar a fatura. Essa situação do transporte coletivo, essa situação dos pedágios, e daí, a nível local, vamos trazer para o nosso local o sumiço de 1 milhão de combustível. E não vou nem falar do Armazém da Família, da roubaiada que teve no Armazém da Família, das utilizações da coisa que é pública, utilizada por gente que ganha dinheiro com a coisa pública e não tem privilégio. Isso é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade. E agora, esse 1 milhão de litros, eu quero um resultado, eu quero uma explicação. É o direito do contribuinte de querer saber o que houve. Como é que foi? Teve sindicância, teve auditoria? Eu vou pedir uma cópia, inclusive por escrito, enquanto cidadão, vou pedir uma cópia da sindicância feita do combustível e vou ler para vocês aqui. A única maneira, não expõe. E é um governo que se dizia que queria transparência, estava cobrando transparência do sindicato aí. Mas quando é ele, entre no site da Câmara para ver a transparência da Câmara. Tomara que o Mila mude. Mas entra agora para você ver se existe transparência. E o povo não fala nada. O povo, né? Siga o enterro. Siga o enterro, vamos só chorar no velório, né? E fazer o funeral. E enterra a vítima. O povo tem que participar mais. Não o povo em si, mas as instituições estão quietas, estão caladas, estão silenciosas. Não sei se por interesse ou pela falta de interesse, não sei. Mas a gente não vê o caminho a ser trilhado de resolver esses problemas da população. E começa sempre pela localidade. Você não começa lá por Brasília. Brasília você não vai resolver bolhufas nenhuma. Você vai resolver aqui, em Ponta Grossa. Você vai resolver ali, na capital do estado, com menor proporção. Né? Mas aqui, né? O que tem que é ter transparência. Transparência. Por isso, um governo que não ofereceu transparência, um governo que não ofereceu resultados, que não conseguiu resolver, volta a repetir, os 3 contratos. Um governo que a cidade está cheia de buracos e some 1 milhão de litros de combustível da secretaria que é responsável por fechar buraco. Denunciado pelo próprio secretário. Não fui eu que falei, foi o próprio secretário, Márcio Parreira, que fez a denúncia. E isso daí envolve o governo do Pedro, governos anteriores e o governo do Marcelo. Primeiro governo do Marcelo. E o prefeito, está ali a matéria de jornalista dizendo que o prefeito ficou quieto. O prefeito não quer falar, mas eu não estou entendendo. Mas não era transparente, não tinha que ser transparente. O sindicato, porque transparente. Transparente aonde? Onde é que está a transparência nesse governo? E volto a repetir,
Onde está a competência, o que é muito pior. Os 3 maiores contratos não conseguiu se resolver até agora. Não consegue fazer um lago. O lago está lá, pela metade. Faz 7 anos que está rodando esta situação do lago e não se resolve nada. Pare o carro, desça do carro lá em cima daquele percurso ali em cima do lago e sinta o cheiro daquilo lá. Sinta o cheiro. Né? Não preciso nem falar o resto. Vamos para um comercial e depois voltamos para o último bloco para falar de política do dia a dia da cidade de Ponta Grossa. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Todas as crenças apontam para um momento único no futuro da humanidade, no qual a realidade será drasticamente transformada por um evento singular. Seria o fim do planeta Terra? Qual seria a data limite? O documentário que alertou o mundo sobre a postura moral da humanidade. Neste sábado, 11 da noite. Reapresentação, domingo, às 6 da tarde. Data limite. Viajar é bom, passear também, ainda mais quando a gente tem confiança, alegria, segurança, companhia. Melhor que chegar rápido é chegar bem. A passeio ou ao trabalho, dirija com segurança e sempre que precisar, conte com os serviços da CCR Rodonorte. Confira na última edição da revista De Ponta a Ponta. A entrevista do mês é com Mabel Canto. Conheça os projetos da deputada estadual eleita. Famosos e deliciosos, você vai saber tudo sobre a produção dos tradicionais panetones da padaria e mercado Modelar Express. Tudo pronto? Conheça os homenageados do prêmio Orgulho Paranaense, evento que agora é regional e neste ano acontece em Ponta Grossa. E mais, a trajetória de sucesso do Caramuru no Campeonato Paranaense de Vôlei, onde foi campeão, e da equipe feminina, que conquistou uma vaga para a Superliga B. Garanta seu exemplar ou acesse a versão digital em facebook.com/revista de ponta a ponta. Revista DP, mais um produto do grupo Barbieiro Comunicações. Que tal um happy hour com um chopinho gelado e uma porção deliciosa? Quem sabe fazer bem, faz sempre. E o Bibas está há mais de 40 anos servindo você e a sua família. Além dos sanduíches tradicionais, sanduíches light e também gourmet. E claro, os pratas da casa, x-salada e x-frango. E tem novidade. Além das porções que você já conhece, agora você pode personalizar a sua porção com 2 ou 3 opções. E o Bibas ainda oferece um espaço especial para a diversão da criançada e um lanche feito para eles. O Bibas Kids, Rua João Cícero Martins Ribas 60, ao lado do Shopping Popular. Telefone 3222-7292. Vem pro Bibas! Assista a TV Vila Velha, ouça De Ponta Web News e leia a revista De Ponta a Ponta em um só lugar. Baixe agora no seu celular o aplicativo PG Play e conecte-se. PG Play, tudo num só app. Último bloco, programa Antônio Laroca Caneca, aqui na sua TV Vila Velha. Eu vou pedir que o Júnior jogue na tela. Ele vai jogar ali uma matéria feita pela Folha de São Paulo. Vamos lá, na tela. Está lá na tela. Vamos ver aqui o que diz a matériazinha da Folha de São Paulo. Eu quero que vocês deem uma olhada. É uma matéria muito interessante que fala a respeito do pedido, tá, de redução do salário do funcionalismo público, assinado por alguns governadores do estado, né? Mais especificamente, 9 estados pedem ao STF que autoriza o corte no salário dos servidores. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul,
Goiás, Paraná, Ceará, Alagoas, Mato Grosso do Sul e Pará. Eles assinam um documento conjunto. Esse documento conjunto é um documento para... É uma carta ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli, ao secretário da Fazenda, né? Pede ao Supremo que restabeleça a medida que prevê a possibilidade de redução da jornada de trabalho dos servidores públicos. Bom, terminou esse pleito eleitoral e vamos falar o que acontece. Agora os ânimos já não estão tão acirrados, mas para a eleição o grande vilão da história virou funcionalismo público, desse pleito eleitoral. Professor, tá, era os vilão, né? Funcionalismo público era vilão, ganham bem, não fazem nada. Bom, caiu a ficha, né? Caiu a realidade. O Estado, ele precisa existir. Alguns precisam, daí falam, eu sou a favor do, do Estado mínimo, né? O Estado tem que ter o tamanho que ele tem que ter. Porque tem muito discurso fácil, né? Eu sou a favor do Estado mínimo, sou liberal, a favor do Estado mínimo. Mas daí quando falta a polícia na coisa, ele vem culpar o Estado. Nós temos que parar com hipocrisia. Né? Chega de hipocrisia, vamos contar a realidade. Vamos contar a realidade mesmo aqui, o que está acontecendo. O fato é que foi composto o funcionalismo público dentro de todo esse processo, por causa do PT, pipipi, papapá, que não se confunde. Né? Uma coisa é o PT, outra coisa é o Estado e a necessidade da existência do Estado. Falo, um Estado menos intervencionista. O Estado intervém e tem que intervir quando necessário for. E lá nos Estados Unidos não é diferente. Vamos pegar um regime bem democrático, que todo mundo se espelha nos Estados Unidos. Ted Roosevelt, quando houve uma tentativa de fusão da Standard Oil, lá no começo do século XX, 1900, sei lá vai coquinho, a Standard Oil tentou fazer uma fusão, onde ela provavelmente ficaria detentora de 95%, 97% de todo a comercialização de petróleo nos Estados Unidos. Houve uma intervenção por parte do Estado e não se deixou que isso acontecesse. E não se deixou a fusão, era previsto isso, né? O Ted Roosevelt era um presidente democrata, e tomou essa providência de intervir naquele determinado momento. Por quê? Porque havia necessidade do Estado. Havia necessidade de participação do Estado de intervir naquele momento. Nós não podemos deixar nas mãos essa coisa do liberalismo. O liberalismo na nossa cultura não vai dar certo. Muito difícil. Muito difícil. Né? Vim com essa prosinha, eu estou falando porque é o meu pensamento, aquilo que eu penso. Né? Então, o Estado mínimo. Daí, quando falta a polícia na tua rua, você lembra que é o Estado. Daí, quando falta o juiz de direito lá na comarca, você lembra que é o Estado. Quando falta o delegado de polícia lá na cidade, você lembra que é o Estado. Então, assim, Estado mínimo. O que é Estado mínimo? Quando alguém falar isso, peça para ele descrever o Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? O Estado tem que ter o tamanho que o Estado tem que ter para fazer o atendimento das necessidades da população naquilo que é responsabilidade e atribuição do Estado. Precisamos de polícia na rua, ou você vai privatizar a polícia, né? Ou você vai privatizar os juízes. Nós vamos terceirizar. O juiz não vai julgar. Nós vamos contratar uns advogados aqui, eles vão julgar tudo. Isso não existe. E está havendo uma coisa de colocar no mesmo saco o funcionalismo público como se ele fosse o grande culpado de tudo que acontece no país, e não é o grande culpado. Tem suas responsabilidades, óbvio, como todos nós temos. Agora, não é o grande culpado e não é o grande vilão dessa história toda. E agora existe um movimento para redução de salário do servidor público estadual. Ninguém está falando nada, eu não vi
o Estado se manifestar, mas o secretário de Estado da Fazenda do Estado do Paraná assinou o manifesto aqui para redução de carga horária e de salário do funcionalismo público. Vai reduzir aonde? E é por isso que eu digo, essa coisa de Estado é muito complicada. Nós precisamos de polícia na rua, nós precisamos de agente penitenciário. Ah, mas pode privatizar. Tá, o que pode privatizar? O que pode terceirizar? Você pode terceirizar um juiz? Você pode terceirizar um delegado de polícia? Professor, que tamanho tem que ter nosso Estado? Eu não aceito esse discurso fácil de Estado mínimo, né? O Estado tem que ter o tamanho que tem que ter. Algumas nações precisam do Estado mais volumoso e outras menos volumoso. Isso depende da sociedade e do comportamento da sociedade. Talvez a Dinamarca, a Finlândia, né, precise de um Estado menor, pela igualdade de condições, não é tão diferente, não existe uma diferença muito grande entre o mais rico e o mais pobre, uma sociedade mais distribuída, mais culta, do ponto de vista de responsabilidade civil ali com os seus, né? De entender. Eles pagam um imposto altíssimo. O imposto é muito alto. É mais alto do que aqui no Brasil. Mas o Estado responde às necessidades da população. Então, e tem um livro até do Leandro Narlock, que eu estava lendo, do Politicamente Incorreto, sobre economia, e ele conta lá das diferenças. Né? Ele narra até uma ideia, não sei de quem, de um outro autor, que disse assim, né, que o Brasil seria a união, em 1500, de Portugal, atualmente, Portugal, Espanha, Dinamarca e África. E ele dá 2 nomes de países da África. O que ele quer demonstrar com isso? Que nós somos uma sociedade muito desigual. Né? Existe a classe média, digamos, o dinamarquês, o finlandês, né? Que entende o processo. Daí nós temos a África, né? Que são aqueles que têm a necessidade maior do Estado. E nós temos os ricos, os abastados, o português, o espanhol, pelo menos é o que consta do livro dele, né? Devia ser o americano ou o chinês nessa qualidade, que demonstra com isso as diferenças. Demonstra as diferenças. Então, o Ratinho Júnior agora me deixou um pouco preocupado, né, com esse tipo de posicionamento do seu secretário. Primeiro porque eu não vi manifestação ainda do funcionalismo público, mas vai causar uma insatisfação grande do funcionalismo público com relação a essa medida. É sinal de que vai haver corte, mas já vai haver um corte contundente. Agora, aonde? Se nós precisamos de agente penitenciário, nós precisamos contratar gente para o IML. O governo do Estado, o IML aqui está sofrendo, e isso não dá para terceirizar. Na minha opinião, não se terceiriza. Não se terceiriza. Tem coisa que é atribuição e responsabilidade do Estado. E nós temos que começar a entender isso. Não vim com essas medidas, com essas coisinhas, esses discursinhos fáceis. Reduz lá, faz assim. Vamos pensar primeiro antes de falar. Estado mínimo, tá? O que é Estado mínimo para você? Eu acho que é a primeira pergunta que a gente tem que fazer para quem usa isso daí. Qual é o tamanho do Estado que se compreende? O que dá para diminuir? Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos, por exemplo, em Ponta Grossa, no IML. E aí precisa contratar pessoal. Precisa médico, legista, precisa técnico. E por isso que não está funcionando. Não precisa. Isso não tem como terceirizar, na minha opinião. Tá, vamos terceirizar a polícia. Ah, mas não dá para terceirizar. Então tá, o que dá? O resto já diminuiu. E essa redução vai acontecer naturalmente. Não com esse discurso falso, modorrento,
de Estado mínimo, que vamos reduzir porque o funcionalismo é o grande culpado. Não é. É a sociedade, de modo geral. Reforma, a principal reforma é a reforma política do Brasil. Nós estamos precisando de reforma de tudo. Agora falam na reforma da Previdência, porque o político não quer mexer com ele, que é o primeiro que tinha que mexer. E os que entraram lá não vão mexer, porque já estão gostando. Teve uns que, do PSL, do Bolsonaro, que falava em ética e moral, e que foram para a China, inclusive a deputada federal aqui de Castro, foram para a China. Para mim, não passa de um tour pago pelos chineses, que foram muito espertos e seduziram com passagens aéreas esses grandes deputados federais que nos representam. Bando de gente que, a meu ver, pela atitude que tomaram, vendidos por passagem aérea. Ganha para passagem aérea, opa! Né? É a impressão que me causou. Eu não estou dizendo que seja isso, mas é a imagem desse parlamento e desses parlamentares que entraram falando em ética e moral e que está aí. E o filho do Bolsonaro? Esse esquema do... Vamos falar a verdade, pessoal. É o tal do gafanhoto. Pega do funcionário, vai pro chefe de gabinete e depois vai pro outro que tem que ir. Tá óbvio isso. Do Lula tem que investigar, da Gleisi, da esquerda tem que investigar. Essa seletividade que eu não entendo. Pega o malaco onde ele estiver. Se ele é de direita, vai pegar ele lá no ninho do tucano, no ninho da direita. Se for de esquerda, vai pegar lá no PC do B. Mas vai pegar o cara. E use o mesmo critério de punição de um e outro. Aqui no Brasil não é assim. Agora o presidente que está no poder, e aí é um erro do funcionalismo público. O funcionalismo público arrega, né? Ele baixa a bola. Por isso que tem o tal da estabilidade de emprego, é para não baixar a bola quando tiver que baixar por conta de coisa mal intencionada. E não como segurança para o cara viver a vida lá como funcionário público. É para agir como funcionário público exemplar, de qualidade, que não aceita propina, que não aceita coisa errada, porque virou uma bagunça. E daí todos os bons funcionários públicos que existem no país, juízes, desembargadores, o próprio ministro do Supremo, tem gente boa. Mas todo mundo é posto no mesmo pacote como se não prestasse. E nós aceitamos discursos fáceis. Nós gostamos de coisa fácil, né? Porque nós somos burros. O brasileiro é burro. É burro politicamente. Desculpa a expressão, mas é a única... O brasileiro é burro politicamente e as escolhas estão aí. As escolhas estão aí. E não é de hoje que ele é burro politicamente, porque ele não estuda, ele não vai ver o que é a divisão do Estado. Ele não sabe. Se você for perguntar hoje, não sabe. Não sabe o papel de um vereador, não sabe o papel de um deputado, não sabe que se o vereador juntar com o prefeito é a pior química possível. Por quê? Porque é o fiscal com o fiscalizado. Vereador não é para dar as coisas, vereador é para fiscalizar, para fazer leis, uma ou outra que vai sair dali. Porque já tem muita lei. Precisam leis que transformem, criativos. Né? Vai ter o quê? Um vereador, 3, 4 leis importantes durante o mandato, mas a fiscalização é todo dia. É todo dia. E isso não acontece. Por isso que está... Agora, o deputado Ratinho tem 40 deputados do lado dele. Quem que vai fiscalizar ele? Está todo mundo do lado dele. Então eu não sei para que parlamento. Para quê? Né? Começa a pensar para quê. Se o papel que ele tem que desempenhar, ele não desempenha, e a sociedade passivamente aceita que isso não acontece. Infelizmente, é assim. Brasil! Brasil. E vamos em frente. Estamos terminando o programa, deixando um grande abraço e voltamos terça-feira, programa Laroca Neto, aqui na sua TV Vila Velha.